Hoje vai ter que falar bastante coisa, então a gente vai aqui. Primeira coisa, na verdade, eu vou até dar uma recordação na aula passada, só que antes da aula passada eu vou entrar mais uma vez na parte do degrau unitário, tá? Por quê? Do degrau unitário, não, desculpa, do impulso unitário. Certo? Porque essa função a gente vai usar muito agora, tá ok? Vou falar inclusive, né, de dois. Nas primeiras aulas eu não falei muito sobre isso, mas na verdade eu falei sim, só que eu falei rápido. Na verdade você tem o impulso unitário contínuo, né, que é o delta de t, certo? Como é que esse cara é? Ele vale zero quando t é diferente de zero. E a integral, essa é uma propriedade dele, né? De menos infinito até mais infinito, de delta de t dt é igual a 1, certo? Então a gente falou, a gente pode entender o delta de t, né? Tem gente até que usa essa função aqui, ó. Pega uma função que é assim. Aqui é o tempo, aqui é o delta de t. Aí, se aqui valer 1, por exemplo, você representa o delta de t assim. Ó, você bota uma seta de tamanho unitário, tá ok? Esse é o delta de t, certo? Como é que você entende o delta de t? Muita gente usa a seguinte analogia, né, digamos assim, mas não é a melhor, tá certo? Vou fazer aqui, ó. O pessoal cria um negócio que eles chamam de delta e de t, um delta epsilon de t, né? Que é uma função que eu vou desenhar aqui, ó. Aqui é o t, aqui é o delta epsilon de t. Essa função depende de epsilon, ela vai de epsilon sobre 2 a menos epsilon sobre 2, ou ao contrário, né? E o tamanho desse cara aqui, vou botar é um pulso retangular, tá? Só que a altura dele é variável e a largura dele também é variável. Depende desse epsilon aqui, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, vale epsilon, né? Porque se vai de menos epsilon sobre 2. E aqui vale 1 sobre epsilon, certo? Se você pegar a integral de delta epsilon de t dt de menos infinito até mais infinito, o resto é zero, aqui é zero, né? Então aqui ela vale zero, certo? É zero, né? Ok? O que vai acontecer? Vai dar 1, né? Certo? Então ela é bem parecida com a delta de t, tá? Então o pessoal fala que, na verdade, o que você pode fazer aqui também? Você pode pegar um outro valor aqui, ó, um outro epsilon aqui, ó. Só que o que vai acontecer? Se você diminui esse outro epsilon aqui, você diminui, né? Aqui vai ser esse vai ser um epsilon menos epsilon sobre 2. Vou botar aqui epsilon linha, né? E aqui vai ser mais epsilon sobre 2. E aqui continua sendo,
Só que aqui é y'. 1 sobre ε'. Depende do epsilon, né? O que é que você faz? Você pode dizer o seguinte, aqui o delta de t, uma maneira de você, né, definir o delta de t é o limite, quando esse epsilon tende a zero, de integral de menos infinito até mais infinito. De quem? De delta de epsilon de t dt, certo? Pode ser falar isso, né? Ok? Então, quando o epsilon tender a zero, você vai ter uma coisa que vai tender a infinito, né? O 1 sobre epsilon linha, né? Vai tender, 1 sobre epsilon vai tender a infinito e a largura vai tender a zero, então ela vai tender a ficar no zero, certo? É uma maneira de definir, mas a gente viu que dá para provar, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas dá para provar, mas a definição são, digamos assim, a melhor definição, vamos dizer assim, não a definição, mas a melhor definição, tá? Delta de t é igual a derivada, né, ddt de u de t. É só lembrar, né? Porque essa definição é a mais, você pode ver através de um negócio, de uma coisa matemática falando definição de uma função pelo do que ela como ela se comporta, digamos assim, né? Aí você usa essa aqui, ddt de u de t. Lembrando que o u de t é esse cara aqui, ó, né? Aqui é t, aqui é zero, aqui é o u de t. Quem é o u de t? É aquele cara assim, ó. Vem para cá, certo? E aqui tem uma descontinuidade, né? Então tem um salto aqui e vai para lá. Esse salto aqui é de uma unidade, certo? É de uma unidade. Vai derivando, ó, né? Então, o que vai acontecer? Ó, se você for derivando, né? O que vai acontecer aqui? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, quando chegar na origem, vai tender a infinito, né? Porque vai 90 graus, certo? Depois, 0, 0, 0, 0, 0, porque é 1. Legal? Então, você tem aqui uma definição mais correta disso aqui. Na verdade, essa propriedade aqui do delta de t, tá? Ela é a coisa mais importante do delta de t, essa aqui, tá? Porque a partir dela a gente vai usar algumas coisas interessantes. É por isso que eu estou falando aqui. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um desenho qualquer, ó. Vou botar o delta de t. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o delta de t deslocado. Então, primeiro eu vou colocar na origem mesmo, não tem problema não, certo? Vamos colocar na origem para começar certinho. Coloca aqui. Aqui vai ter 0, o tamanho dele aqui é 1, né? Aqui é o delta de t. E agora eu vou pegar uma outra função qualquer, certo? Sei lá, um x de t pode ser, qualquer uma função qualquer. Vou botar o f de t, já que é uma função qualquer, vamos lá. Isso aqui é um f de t, certo? O que vai acontecer quando você fizer delta de t vezes o f de t, né? Olha o que vai acontecer quando você multiplicar essas duas funções. Como é que acontece? Como é que você multiplica duas funções? Você multiplica os valores de cada função em todos os pontos, certo? Ok? Só que o delta de t, né, a gente já viu que para cá ele vale quanto? Para os dois lados aqui, certo? Ok? Quanto é que vale aqui? Isso aqui vale 0. Aqui também vale 0. O único lugar que ele não vale 0 é em
zero, certo? Mas quanto ele vale? Ele tende a infinito, tá certo? Mas ele não vale zero, certo? Ok? Quanto é que ele vale em zero? Ele vale delta de zero, digamos assim. E o delta de zero tende a infinito, certo? Ele vale o próprio delta de t, ok? Ok? Então, o que vai acontecer? Quando você multiplicar, né, todas essas partes aqui da função f de t, né, f de t, né, toda a parte positiva e toda a parte negativa vai sumir. Só não vai sumir um valor. O valor, né, em zero. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é o f de zero. Concordam comigo? O único ponto que não vai sumir é esse. Legal? Certo? Todos os outros pontos vão sumir. Então você pode escrever já de cara isso aqui, ó. Delta de t vezes f de t vai ser delta de t vezes f de zero. Concordam comigo? Beleza? Tudo não vai. Não é isso? Só o f de zero que vai sobrar. Concordam comigo? Está dando para entender? Aqui para todos os t's, não é isso? Não é isso que está acontecendo? Para todos os t's. Só vai sobrar isso aqui. Legal? Só que f de zero é um valor da função. Ela não depende ela não varia para todos os t's. Só é para um valor. Então é um valor específico. É um valor específico. Se é um valor específico, é uma constante. Não tem um valor, não depende de t. Certo? Como assim depende? É em zero. Sim, justamente. Quando você pega um ponto, a função não depende mais de t, é naquele ponto. Certo? Legal. Então essa é uma propriedade. Se você pegar um delta de t e multiplicar por f de t, vai dar quanto? Vai dar o delta de t vezes o f de zero. Outra propriedade, se você pegar e fizer o seguinte, ó, né? Se você pegar agora aqui, ó, se você pegar aqui um cara cuja distância a zero vale t grande, quem é esse cara aqui? Se a gente fosse escrever, é o delta de t deslocado t grande unidade para a direita, não é isso? Certo? Isso aqui é delta de t menos t grande. Porque menos, porque a gente viu que quando vai para a direita é menos, quando vai para a esquerda é mais. Legal? Se você multiplicar esse delta de t menos t grande, o que vai acontecer? Vai acontecer quase igual que a gente já viu. Só que aqui vai ter um valor, certo? Que é f de t grande. Quando você multiplicar, concordam comigo? Não vai ser um f de t grande? Não? Sim ou não? Não é? Não é a função em t grande? Certo? Então você pode escrever assim, ó, que você pode escrever assim, que delta de t menos t grande vezes f de t vai ser delta de t menos t grande, certo? Que é o delta que foi deslocado, vezes quem? Vezes o f de t grande, certo? Essas duas coisas, eu acho que é fácil de vocês entenderem aqui, certo? Ok? Então, isso é importante, tá? Por que é importante? É importante porque é o seguinte, se eu pegar, né, o delta de t e ficar dançando ele, andando com ele para a esquerda e para a direita, eu consigo pegar esse delta de t multiplicado pela função de acordo com o deslocamento. Concorda comigo? Se eu desloquei a função para o ponto, se eu deslotei o delta de t para o ponto t grande, né, sai isso aqui. Só que isso aqui não ajuda muito. Por que isso aqui não ajuda muito? Porque você ainda continua com os deltas. Vocês concordam comigo? Né? Mas tem uma coisa interessante aqui. Na verdade, se eu fizer essas multiplicações aqui para todos os t grandes possíveis,
eu vou ter infinitos deltas, digamos assim, certo? Multiplicados pelos infinitos valores da função, concordam comigo? Legal? Bom, e aí? E aí a gente vai fazer o seguinte, tá? Deixa eu botar mais uma folha aqui. Isso é importante, tá? Porque a gente vai usar isso daqui a pouco, legal? Então, por isso que eu estou voltando aqui. Olha só, se eu pegar agora, vou pegar isso aqui, já não vou preocupar nem com o desenho agora, porque a gente já entendeu isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui, vou copiar, vou colocar aqui, vou até esquecer o que eu já estava fazendo. E agora, olha só que coisa interessante, tá? Se eu pegar e fizer o seguinte, ó, se eu pegar e fizer a integral de delta de t, f de t, dt, eu estou integrando agora isso aqui é uma integração. Eu peguei o delta de t e f de t e integrei. Como isso aqui, na verdade, é o quê? Isso aqui não é igual a isso aqui? Não é? Então, eu posso escrever que isso aqui vale menos infinito até mais infinito. De quem? De delta de t, f de 0, dt. Como f de 0 não depende de t, se vocês já aprenderam lá no cálculo, eu posso tirar da integral, certo? Então, eu posso escrever que isso aqui é f de 0. Ah, porque f de 0 não depende de t? De t pequeno não depende, ele é uma função constante, certo? É o valor da função no zero, certo? Não depende do t. Ah, mas é no zero. Sim, filho. Então, num ponto zero não é mais uma função, certo? É um valor, certo? Então, você pode fazer isso aqui. E pela propriedade do impulso, a gente sabe que isso aqui vale quanto? 1, não é? Isso vai valer quanto? F de 0. Então, se eu pegar o delta de t e multiplicar por uma função qualquer e integrar, não interessa como eu faço isso. Imagina que eu tenho uma maquininha que faz isso, um sistema que faz isso. Eu consigo tirar o valor da função no ponto zero, certo? Concordam comigo? Tá. Isso vocês entenderam? Tá? Ok? É o f de 0. Não é mais o f de 0 vezes o delta de t. Por quê? Porque o f de 0 vezes o delta de t você encontra, é um novo impulso, cujo tamanho é f de 0, certo? É um delta de t multiplicando por f de 0, certo? Então o tamanho dele é f de 0, certo? Então se eu fosse pegar, por exemplo, ó, se eu pegasse todas essas multiplicações aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, eu teria isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui, se eu tivesse infinitas multiplicações, ó. Quando eu fizesse o valor da multiplicação, né, de f de t, deixa eu pegar um vermelho aqui. Ó, se eu pegar o f de t e multiplicar por delta de t menos t grande, né? Ok? O que eu vou ter aqui, ó, eu vou ter um impulso aqui desse tamanho. Esse impulso aqui, ele vai valer f de t grande vezes o delta de t menos t grande, certo? Se tivesse a multiplicação aqui, teria um impulso maior, um menorzinho, um pouquinho maior do que esse que eu acabei de colocar. Se eu tivesse multiplicado aqui, está dando para entender o que eu estou fazendo? Né? Se eu só multiplico o que eu estou fazendo aqui, eu vou ter vários valores de impulso aqui, certo? Ok? Eu vou ter vários valores de impulso de acordo com o meu t grande, concorda comigo? Aqui vai ter, né, para um t grande, isso aqui vamos supor que aqui seja um outro valor, aqui seja t1, aqui tem um outro valor aqui, em vez de ser mais, vai ser menos, vai ser menos t2, aqui vamos supor, vai ser menos t3, e assim por diante. Vocês entenderam? Vocês concordam comigo que se eu multiplico o delta de t o delta de t menos t grande, né, pelo f de t, de acordo com o valor do t grande, eu vou ter um delta de t maior ou menor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vou ter um monte. Qual é a diferença? A diferença é que cada um deles está num ponto diferente, está num t grande diferente, certo?
Tá dando para entender o que eu estou falando? Certo? Agora, se eu quiser fazer genericamente, né, eu posso escrever isso aqui, ó. Eu só estou mostrando aqui. Eu posso escrever o seguinte, ó. Olha que coisa interessante, né? Se eu pegar e colocar agora a integral, justamente o que eu estou demonstrando nessa figura ali, ó. Integral de menos infinito até mais infinito, de delta de t menos t grande vezes f de t grande, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que vai ser dt, né? É que eu vou ter a integral de menos infinito até mais infinito de quem? De delta de t menos t grande vezes o f de t grande, dt. Como esse t grande, no caso, nesse ponto, ele vai valer, ele vai ser um valor fixo, né? Vai ser como f de zero, digamos assim. Qual é a diferença dessa equação vermelha para a azul? A diferença é que na vermelha o meu delta de t está no ponto t grande. Na azul ela está no ponto zero. Concordam comigo? Certo? Isso aqui vai dar f de t grande, que multiplica integral de menos infinito até mais infinito de delta de t menos t grande dt, que vai dar o f de t grande. Se eu variar esses t grandes, eu não posso variar esses t grandes de menos infinito até mais infinito, eu não vou ter, vamos supor que eu tivesse um t grande, fosse agora a variável, digamos assim, e pode ser. Não pode ser uma variável, se eu quiser? Pode ser uma variável. Legal? O que vai dar? Vai dar justamente o quê? A própria função. Concordam comigo? Então, o que vai acontecer? Se eu fizer... eu posso dizer que quando eu faço essa operação aqui, né, a gente sabe que vai dar quanto? F de t grande. Como t grande pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer valor, né? O que eu posso dizer? Que f de t grande vai ser igual a f de x, sei lá, alguma coisa assim. Vocês estão entendendo? Como se fosse uma função qualquer. Tá legal? No ponto t grande, ela vale f de t grande, mas eu não posso escolher quantos pontos eu quiser. Então, se eu fizer isso aqui para todos os t grandes possíveis, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Para todos os... Vou fazer isso aqui, ó. Em vez de usar isso aqui como t pequeno, ó, eu vou usar aqui, por exemplo, a gente vai usar isso aqui muitas vezes. Chamar isso aqui de f de tal, d tal, e aqui tal. E aqui, em vez de ser o t grande, eu vou chamar de t pequeno. Vocês concordam que se eu fizer isso aqui, né? Isso aqui vai valer quanto? Isso aqui vai valer f de t pequeno? Não é isso? Então, é a própria função. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A própria função. Qual é a diferença entre a função f de tal e f de t? Nenhuma, na verdade. A única é a variável que eu estou utilizando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, se eu pegar esse delta de t, multiplicar ele todos os pontos possíveis, deslocar ele todos os pontos possíveis, aí eu vou ter o quê? Vou ter infinitos caras assim. Concordam comigo? Eu vou ter infinitos caras assim? E se eu fizer isso depois integrar, eu pego a função inteira. Se eu quiser um pedaço só, eu pego um pedaço só. Se eu quiser, por exemplo, fazer com que eu encontre os valores fixos, digamos assim, da função nos pontos 0, no ponto, vamos botar aqui de outra cor, no ponto 1, no ponto 2, no ponto menos 1, no ponto menos 2. Isso aí, o que você está fazendo? Você está fazendo as amostras da função e fazendo esse t grande, que a gente viu que podia ser um número real qualquer, a gente está fazendo que seja um número natural, concordam comigo? Então é assim que a gente faz uma das maneiras de a gente você fazer o que a gente chama de amostragem, é fazer isso, é você pegar, né, a amostragem, vou botar aqui, ó, a amostragem, é um nome que a gente vai voltar nele quando tiver, isso aqui a gente vai ver em Sinais 2, tá? Mas a gente já está aqui vendo, na verdade, como é que ela funciona. Como é que você faz? Você pega, por exemplo, você pega um delta de t, assim, ó, um delta de t menos um k vezes n, digamos assim, certo? Onde k é uma constante, né? Então, vou botar assim, botar melhor, nem botar k vezes n.
onde n pertence ao conjunto Z, certo? Dos números inteiros. Legal? Então você vai pegar delta de 0, delta de 1, delta de 2. Então isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser delta de... Vou botar aqui, ó. Isso aqui vai ser delta de... Pontinho, pontinho, pontinho. Delta de T mais 2, delta de T mais 1, delta de T, delta de T menos 1 e assim por diante. Vocês entenderam? Vai ser todos os valores. Por que apareceu mais? Porque n pertence a Z, então são os números inteiros, certo? Então você vai pegar isso aqui. Quem é a delta de T menos n quando n... Esses são vários deltas, são caras assim, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. São vários deltas. Concordam com o que eu estou escrevendo aqui? Ó, eu vou colocar até aqui os mesmos valores. Ó, delta de T mais 2, aqui é delta de T mais 1, aqui é delta de T, né? Porque é na origem, aqui é delta de... Aqui, vou só colocar aqui, na verdade, deixa eu fazer assim. É melhor fazer assim, peraí. Aqui é o delta de T menos N, quando N pertence a Z, né? Então aqui é 0, aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é menos 2, aqui é... Aí vai para cá e vai para cá, certo? Ok? Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é o delta de T menos 1. Quem é esse cara aqui? A gente já sabe, na origem é o próprio delta de T, certo? Lembrando que o delta de T, a gente pode escrever que é como se fosse o delta de 0 também, né? Concorda comigo? Tá certo? E o delta, já o delta de T menos 1 é o delta de T menos 1 mesmo, certo? Mas é porque o delta de 0 é a mesma coisa que o delta de T, porque ele só existe em 0, certo? E já o T menos 1 ele existe em 0, ele vale 0 nos outros valores, certo? Então aqui, ó, é o delta de T mais 1 e assim por diante, é o delta de T mais 2 e assim por diante, certo? Se eu pegar esses caras aqui, isso aqui a gente chama de trem de impulsos. Eles são unitários, certo? Ok? Se eu pegar esses caras e multiplicar por uma função, que eu vou chamar de f de t, e fizer a multiplicação, o que vai acontecer? Na verdade, olha o que vai acontecer. O que vai sair? Vai sair uma coisa assim, ó. Vê se vocês não concordam comigo. Deixa eu pegar até essa curva aqui igualzinha para não ter problema, né? Deixa eu pegar essa curva igualzinha. Copiar. Colar. Só que eu vou fazer o seguinte aqui, peraí, deixa eu colar certinho para ficar igualzinho mesmo, tá? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou passar uma coisa aqui, né? E vou apagar agora isso aqui. Pronto. Vocês entenderam o que vai acontecer? Quando eu fizer essa multiplicação agora, pegar esse cara aqui, né? O f de t, e multiplicar pelo trem, certo? Multiplicar, ó, o que vai acontecer? Nesse ponto aqui, vocês concordam que eu vou ter um delta de t desse valor aqui? Então, quanto é que vai valer esse delta de t? Vai valer f de 0 vezes o delta de t. Nesse ponto aqui, vocês concordam que vai ser um cara aqui que vai ser o quê? Vai ser o f de 1 vezes o delta de t menos 1. Concordam comigo? Ok, vai para cá e
Eu vou colocar aqui, vai para esquerda e vai para direita. Vocês estão vendo que o trem de impulsos agora já não é igual? Por quê? Porque ele depende dos valores da função, concordam comigo? Não é? Certo? Ok? Então o que eu vou ter aqui? Se eu pegar agora e fizer a integral, né? Vamos botar aqui, a integral do f de t vezes, né, o trem de impulsos, certo? dt, o que vai acontecer? Vai ter os valores. Quais são os valores que vão sair? Quem é esse cara aqui? Vai sair os valores de f de, vamos botar aqui, pontinho, pontinho, f de menos 2, f de, deixa eu até botar aqui, ó, só para vocês lembrarem que isso aqui é f de menos 1 vezes o delta de t mais 1, certo? Então isso aqui vai sair o quê? Se eu fizer a integral, aqui sai o trem, se eu fizer a integral, a integral vai ser f de menos 2 vezes a integral do impulso, entendeu? São várias integrais, e o que vai acontecer? Vai sair a própria função, só que nos pontos o quê? Nos pontos que eu fiz o trem de impulsos, entendeu o que eu estou falando? Então imagina que você consegue fazer isso. Então, com isso, você transformou uma função que era contínua no tempo, f de t, né? Ó, aqui é t, né? Para uma função assim, concordam que eu vou ter uma função agora assim, ó? Ok? Eu vou colocar ela aqui, vai ficar assim, ó. Eu vou pegar o valor dela e vou colocar aqui, ó. Opa, mais ou menos, só para ter uma ideia. Então aqui vai ser uma coisa assim, né? Certo? Depois vai ser uma coisa assim. Certo? Depois vai ser uma coisa um pouquinho menor também. Depois aqui vai ter uma coisa aqui um pouquinho menor também. Aqui vai descendo um pouquinho. Ok? Esse aqui, em vez de ser o meu f de t, vai ser o meu f de n, tá? Por quê? Porque eu estou transformando o sinal que é contínuo no tempo num sinal que é o quê? Discreto no tempo, ó. N pertence a z, né? Certo? Então aqui vai ser menos 1, aqui vai ser 1, aqui vai ser 2, aqui vai ser menos 2, aqui vai ser menos 3 e assim por diante, certo? Vai para cá e vai para cá, certo? Você transformou. Como é que você transformou? Você pegou, multiplicou pelo impulso e integrou, certo? Então, ó, quando você integra, né? Ok? Vou botar aqui um outro desenho aqui, ó. Quando você integra, integral, né? Você passa aqui pela integral, sai isso. Vocês estão entendendo? Fala. Aquele f de t, f de 0 que você está multiplicando vem na função f de t grande? Ou qualquer um, f de t grande e f de t grande e t, você não pode ter qualquer valor para eles, certo? Então f de t grande é a mesma coisa. Se você considerar t grande uma variável, não é a mesma coisa? É como eu falo, como se fosse. Então, eu falo, é uma variável qualquer. Então, por isso que eu falo, se você fizer isso aqui, né? Se você fizer isso aqui, ó, né? Se você fizer isso aqui, cadê? Já está aqui, ó. Isso aqui, a gente já viu. Opa, não vai dar certo. Deixa eu pegar aqui. Ó, se você fizer isso aqui, o que vai acontecer? Você concorda que se você fizer isso aqui, você vai encontrar o valor num ponto t grande, certo? Agora falta esses t's, você pode fazer qualquer t possível, concordam comigo? Esse t não pode ser um valor qualquer possível, se você quiser. T grande, você não pode escolher um valor qualquer, que seja real. Então, se você falar isso, você não pode dizer que a função agora, em vez
de ser uma função do tempo t pequeno vai ser uma função do tempo t grande, não é isso? É a mesma função. Concorda que é a mesma função? Tá? Eu só estou usando, em vez de variar o t grande, variar o t pequeno, eu estou variando quem? Um t grande, certo? Então, quando você encontra aqui, você encontra no valor t. Mas você concorda que pode ser, o t pode ser qualquer, eu não posso escolher qualquer um valor de t, de menos infinito até mais infinito, dentro dos números reais? Então, você concorda comigo que se você fizer isso para todos os t's, isso é uma função t grande? Concorda comigo? Vira uma função, certo? Então, é isso, basicamente. Então, o que eu falo? Se você pegar esse delta de t aqui, né? É por isso que eu falei aqui, ó. Se você fizer isso aqui, é porque a gente antes tinha feito diferente, a gente tinha feito assim, ó. Deixa eu colocar aqui para ficar bem claro isso. Antes a gente tinha feito t menos t grande, certo? E aqui a gente tinha feito o quê? T, e aqui a gente tinha feito dt, certo? E a gente encontrou f de t grande. Só que, se eu fizer agora tal menos t pequeno, f de tal de tal não vai dar o f de t pequeno também? Você não pode escrever assim, certo? Ou, se você tivesse trocado esse t grande aqui por tal, né? E depois colocasse mudasse, né? Em vez de t pequeno fosse t grande, onde t grande fosse t pequeno, não ia dar a mesma coisa, não ia dar um f de t pequeno, no caso, né? O t grande aqui ia variar, vocês concordam comigo? Certo? Então, na verdade, quando você faz, eu até falo, para você saber, né, o que dá esse integral, esse inclusive, ver quando é que isso aqui se anula. Quando é que você anula esse valor aqui? Quando isso aqui é igual a zero? Quando t igual a tal, certo? Então, se eu pegar aqui ou tal igual a t, tanto faz, né? Ou tal igual a t. Então, se é f de tal, o que vai acontecer aqui? Vai sair f de t. Está dando para entender? Quando é que isso aqui se anula? Quando t menos t grande é igual a quanto? A zero. Ou seja, quando o t é igual a t grande. Por isso que deu f de t aqui e por isso que deu f de t pequeno aqui. Está dando para entender? Quando eu multiplico, né, e encontro, só para encontrar o valor, né, vai ser um valor que vai ser um valor qualquer, só que pode ser t pequeno, pode ser t grande, pode ser a, pode ser b, certo? Na verdade, a gente até coloca na prova, às vezes, vou colocar mais um cara aqui. Isso aqui é uma das coisas mais complicadas que tem em ensinar sistemas, é a função impulso, tá? E a coisa, em segundo lugar, mais complicada é a resposta da função impulso, que é a resposta ao impulso, tá ok? Então, deixa eu colocar aqui mais um... Cadê? Aqui. Deixa eu colocar mais uma página. Tá. Deixa eu voltar aqui. Legal. Então, ó, a gente já viu isso aqui. Então, ó, às vezes aparece assim, ó, propriedade do impulso. Está lá na prova, vai estar na prova, vai estar assim, ó. Delta de t vezes f de t, vai aparecer assim, vai ser delta de t vezes f de zero. Por quê? Quando é que isso aqui, né, acontece? Quando t menos zero, aqui é um t menos zero, né, digamos assim. Agora bota assim, ó, delta de t f de, desculpe, delta de t menos a, por exemplo, f de t, né, vai dar quanto? Vai dar delta de t menos a vezes f de quanto? De a. Concorda comigo? Não é isso? Não é? Quando é que t menos a existe? Em zero, não é isso? Então, quando é que o f de t vai multiplicar esse delta de t menos a? Em a, certo? E aí você pode fazer agora a mesma coisa que eu fiz aqui, integrando. Integral de delta de t, f de t, né, dt, de menos infinito até... No formulário da prova aparece assim, ó. Aparece simplesmente quem? Aparece o f de zero, e aqui aparece quem? Integral de menos infinito até mais infinito de delta de t menos a f de t
dt vai aparecer quem? O f de A. Essas coisas aqui vão estar na prova, tá? Agora, por que isso aqui acontece? Qual é a diferença disso aqui para isso aqui? Isso aqui, você vai ter um trem de impulsos, né? Você ter vários impulsos, se você tiver vários, né? Em zero, em A, etc e tal, certo? E aqui você vai ter vários valores. Concordam comigo que você vai ter vários valores? Certo? Ok? Certo? Ok? Então é isso, tá? Isso aqui é que a gente chama de amostragem, tá? Como a gente vai fazer isso, não interessa. Mas é isso aí, a gente pega um impulso e faz isso. Tá legal? Bom, outra coisa. Então a gente pode considerar o seguinte, ó. É até muito fácil ver isso, né? Mas vamos supor o seguinte. Você concorda comigo que se você pegar uma função assim, ó, concorda não? Vou pegar primeiro, vou definir agora um cara que chama delta de n, que eu falei pouco sobre ele. Quem é o delta de n? É como se fosse o delta de t, só que para sistemas discretos, certo? Então vai pegar, por exemplo, aqui vai ser assim, ó. Vai ser simplesmente um cara assim, ó. Vai ser um cara assim. Ele é muito mais fácil de entender do que o delta de t, concorda comigo? Por que ele é muito mais fácil de entender, Abel? Ué, ele vale 1 em 0 e vale quanto nos outros valores? Hein? Vale 0, certo? Ok? Agora olha só que coisa interessante. Quem é esse cara aqui? Me diz quem é esse cara que eu vou desenhar aqui embaixo. Vocês vão me dizer quem é. Vocês vão botar o nome aqui. Quem é esse cara que eu vou colocar aqui agora? Quem é esse desenho que eu vou colocar aqui agora? Aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Quem é esse cara? Hein? Olha para o cara de cima e olha para o cara de baixo. Quem é esse cara? É delta de quê? De n menos 2, exatamente. Certo? Concordam comigo? É delta de n menos 2? Legal? E se eu tivesse colocado um cara aqui, por exemplo, vou colocar aqui assim numa outra cor, só para exemplificar. Ele não é aqui, mas tudo bem. Aqui vamos supor que seja 4, 5. Quem seria esse cara aqui? Delta de n menos 5. Certo? Ok? Vocês entenderam isso? Né? Vocês concordam que se eu tivesse, por exemplo, uma função qualquer aqui, deixa eu pegar ela aqui. Vou pegar esse cara aqui, ó. Vou até copiar ele aqui, que já que ele está aqui, então vamos usá-lo. Copiar. Colar. Tá? Aqui eu vou botar o seguinte, ó. Quem vai ser esse cara aqui? Né? Esse cara aqui vai ser f de 0, certo? Só esse cara. Só ele. Só ele. Tá? O resto seria tudo 0. Isso aqui não existiria. Tá? Você concorda que esse cara a gente pode escrever que ele vai ser f de 0 vezes delta de n? Certo? Quem vai ser esse cara aqui? F de 1 vezes o quê? Isso. Delta de n menos 1. Certo?
Quem vai ser esse cara aqui? 2 vezes delta inversa. Isso. Certo? Quem vai ser esse cara aqui? Vai ser f de menos 1, delta de n menos 1, que é f de menos 1 vezes delta de n mais 1, certo? Aqui, se eu tivesse colocado, só para colocar um exemplo aqui, né? Aqui seria quem? Quem é esse cara aqui? O delta de n mais 1, certo? Legal? Vocês concordam então que f de n eu poderia escrever assim, ó? F de n é igual a um somatório, olha que escroto, hein? Muito mais fácil escrever de outra maneira, mas eu vou escrever assim. Você concorda que eu posso escrever que é um somatório de k igual a menos infinito até mais infinito, de f de k, delta de n menos k? Vê se vai dar. Concordam? Não vai ser um monte de impulsos? E eu vou somar todos eles e vou encontrar o meu delta de n? Por isso que quando eu pego, eu vou encontrar o meu f de n, por isso que quando eu pego, né, qual é a analogia que nós temos aqui? Aqui está fácil de enxergar, não está fácil de enxergar isso? Mas também posso mostrar que f de t, imagina que em vez de eu estou trabalhando n, um número natural, digamos assim, um número inteiro, eu estou trabalhando com infinitos n. Eu poderia escrever o seguinte: se é infinitos, esse não vai ser mais somatório de deltas, não vai ser um somatório com k's, que é um somatório infinito? É. Só que aqui vocês concordam que são vários deltas que são, digamos, espaçados, né, de uma unidade? Agora imagina que eu não estou mais espaçando, eu estou juntando os deltas todos, certo? O que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma integral de menos infinito até mais infinito, de quem? De f de tal, que eu vou chamar aqui, aqui o somatório não é em k, então agora eu vou chamar f de tal, né? Delta de t menos tal, t tal, certo? Fiz isso aqui só para colocar. Então isso aqui, ó, na verdade é o que a gente tinha visto ali antes. Eu falei, lembra? Se eu pegar, né, todos os tzinhos possíveis, concordam comigo? Tá? Porque quando você fizer isso aqui, ó, como é que a gente resolve essa coisa aqui? A gente, ó, vamos olhar a nossa tabela aqui, ó, nossa tabela. Que tabela é essa, ó? É essa aqui, não é? Ó, deixa eu pegar esse cara aqui da tabela. Eu vou agora copiar o que está aqui, ó, f de tal, t menos tal, d tal, certo? Ok? Olha só como é que vai acontecer, ó. Então eu vou copiar, ó, vou colocar aqui, ó, delta de t menos tal, né? F de tal, d tal. Concordam comigo? Eu copiei. Se eu fizer a analogia com o que está em cima, né, o que vai acontecer agora? Na verdade, aqui é f de tal, t menos tal, exatamente. O que vai acontecer aqui? Não, f de tal menos t. Desculpe, tal menos t. Vocês vão ver que é a mesma coisa, tá? Mas é porque t menos tal é igual a tal menos t, tá? Então, o que vai acontecer nesse caso aqui, ó? Vai aparecer o quê? Vai sair o f de quando isso aqui vale zero, não é isso? Lembra que eu falei que é sempre quando isso aqui vale zero? Então, isso aqui vai dar o f de t, que é lá embaixo, exatamente o que eu tenho aqui, certo? Ok? Função impulso, isso aqui é importante a gente conhecer, tá legal? Eu vou usar isso, ok? Não agora, tá? Mas é importante. Primeiro eu vou, inclusive, começar por aqui. Legal? Primeiro eu vou começar por aqui. Legal? Todo mundo acompanhando? Ok. Tá, eu vou rapidamente, pessoal, rapidamente, né? Isso aqui era mais importante do que eu vou falar isso. Eu vou rapidamente passar novamente sobre as informações sobre sistemas, certo? A gente viu na aula passada. Por que eu vou fazer isso? Porque a gravação da aula passada não funciona nem aqui nem aqui, certo? Então eu vou voltar e vou deixar para vocês o que interessa,
certo? Então a gente viu que a gente pode classificar os sistemas. O que é um sistema? É alguma coisa que modifica um sinal, certo? A gente já viu isso. Então aqui você tem um sinal qualquer, né? Isso aqui é um sinal entrando? Não, isso aqui é um sistema. Ele mostra de uma forma, isso aqui é um sistema. Que sistema é esse, Abel? Esse aqui é um sistema, né? RC, resistor capacitor, certo? O que ele faz, né? Se você colocar uma entrada degrau, por exemplo, né, num RC, sai uma saída decaimento, né? Sai um E elevado, ou pode ser, né? Normalmente é uma coisa desse tipo, tá ok? Ou então vai carregando de uma maneira assim, né? Se você entra com um degrau, o que sai, a tensão no capacitor é uma coisa assim, vai crescendo. Legal? Tá ok? Aqui são sinais, certo? Aqui são sinais, tá? Aqui ele só está dizendo que isso aqui pode ser representado por uma caixa, tá? Ok? Beleza. Então, você vai ter uma saída que depende de entradas. Legal? Bom, o que você tem, por exemplo? Aqui ele mostra aqui, ó, qual é a saída da tensão no capacitor lá? É a tensão em zero mais a tensão da entrada, da integral do V de t, assim por diante, tá? Ok? É o Y de t. Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas o que a gente viu é que a gente pode, a gente pode classificar os sistemas, tá? E aí eu falei, né? Eu falei que as classificações, né, na verdade, dependem de como eles se comportam, ok? E aí eu falei, linearidade, invariância no tempo, memória, causalidade, estabilidade. Até falei sobre isso, mas não é tão importante assim, tá? Por exemplo, sistemas de tempo contínuo e sistemas de tempo discreto é justamente o que a gente acabou de ver. A gente está trabalhando com um sistema de tempo contínuo com o delta de t. A gente está trabalhando com um sistema de tempo discreto com o delta de n. Legal? Ok? Certo? Analógica e digital é a mesma coisa que você imaginar o tempo aqui, em vez de pensar no tempo que quando você tem discreto no tempo e contínuo no tempo, aqui no tempo você não tem reais e inteiros. Mesma coisa você pensar agora na amplitude, certo? Se tiver reais na amplitude, ou seja, qualquer valor pode existir na amplitude, sistemas analógicos. Se tiver só valores inteiros na amplitude, digamos assim, só valores fixos, certo? Aí é digital. Tá ok? A gente normalmente trabalha hoje em dia com o quê? Com sistemas que são digitais e discretos no tempo. Tá? Mas não, são coisas diferentes. Digital é a amplitude, é como se fosse a amplitude discreta, certo? Tá dando para entender? Qualquer valor, então você não vai ter qualquer valor. Você vai ter, né, uma coisa assim, Se você pegar um sistema analógico, né? O sistema analógico, o que acontece? Isso aqui pode ser qualquer, né? Qualquer T, tá legal? Qualquer T. Qualquer amplitude, digamos assim, qualquer amplitude. Certo? Aí o que vai ser? Isso aqui vai ser analógico. Mas se você pegar só amplitudes fixas, está dando para entender? Só valores fixos. Aqui é 0, aqui, por exemplo, pode ser 2, aqui pode ser 4, aqui pode ser 6. Está dando para entender? Não precisa ser 1, 2, 3. Tá legal? Mas vão ser só valores fixos. Entenderam o que eu estou falando? Aí é o quê? Aí é digital. Certo? Já aqui, se for qualquer, né? Qualquer tempo, você vai ter o quê? Contínuo. Se for T pertencente a Z, aí vai ser o quê? Discreto. Entenderam o que eu estou falando? Ok? Legal? Beleza. Tá? Isso aí é o que é importante em termos de sistemas. Sistemas contínuos e discretos são sistemas que tempo contínuo e tempo discreto são sistemas ou você vai usar o tempo contínuo, outro que você vai usar tempo discreto. Sistemas pode ser também analógico digital, pode ser também analógico digital. Essas classificações elas podem aumentar, elas podem ser acumulativas, digamos assim.
tá? O que a gente viu aqui? Linearidade, né? Primeira coisa, linearidade. O que acontece? Você tem duas coisas que tem que acontecer, tá? Que é a número 1. Você tem que ter uma coisa que a gente chama de homogeneidade. E você tem que ter... Eu até vou botar ao contrário, né? Porque é mais importante a primeira, assim, é mais fácil a primeira, aditividade. Aditividade. Certo? O que é isso aqui? Né? Aditividade quer dizer o seguinte: se entra x1 num sistema e sair y1, se entrar x2 no sistema e sair y2, então, se entrar x1 mais x2 no sistema, vai sair o quê? y1 mais y2. Isso aqui é aditividade. O que é homogeneidade? Se entrar x1 no sistema e sair y1, se entrar x1, se entrar k vezes x1, vai sair y1, que é igual a k, vai sair k y1. Tá ok? Ok? Certo? Entendeu? Estou falando, se você multiplicar a entrada por uma constante, a saída vai ser multiplicada pela constante. Já você pegar o x1 e x2, isso é aditividade, homogeneidade é isso aqui, né? Então, se você, na aditividade, se você somar duas entradas, você vai ter as duas saídas somadas, certo? Por isso que, por exemplo, você pega um sistema assim, ó, y de t, esse é um sistema o quê? No tempo contínuo, certo? Vale 3 vezes x de t, certo? Esse é um sistema linear? Sim. Por quê? Porque se você botar x1 de t, vai sair o quê? Vai sair 3x1 de t. Se você botar x2 de t, vai sair o quê? 3x2 de t. Se você botar x1 de t mais x2 de t, vai sair o quê? 3 vezes x1 de t mais x2 de t, que vai sair o quê? Que é 3x1 de t mais 3x2 de t, que é x1 mais x2, certo? Ok? Legal? Ficou entendido? Que é y1 mais y2, digamos assim. Legal? Tá? Isso é fácil. Isso aqui, ó, se eu pegar, por exemplo, e fizer isso aqui, ó. Y de t é igual a d x de t dt. O que esse sistema faz? O que esse sistema aqui faz, hein, pessoal? Só para saber. Ele multiplica por 3 a entrada, certo? O que esse sistema faz? Ele deriva a entrada, certo? Apesar de ser uma derivada, eu pergunto, é linear? Sim. Como assim é linear? Pô, é derivada. Sim, mas é linear. Se você pegar x1, né, vai sair o quê? D de x1. Se você pegar x2, vai sair o quê? D de x2. Se você pegar x1 mais x2, vai ser D de x1 mais x2. Mas D de x1 mais x2 não é D de x1 mais D de x2? Derivada, você não pode fazer... derivada da soma não é a soma das derivadas? Não é isso? Não é? Derivada da soma é a soma das derivadas. Não é produto que eu estou falando, certo? Ok? Legal? E aí? E aí, beleza. Certo? Aí, beleza. Por quê? Porque a derivada da soma vai dar a soma das derivadas, então é a mesma coisa que você pegar a soma das saídas, digamos assim. Tá ok? Legal? Então, beleza. E se eu fizesse assim, ó? Isso aqui é uma derivada? É. Isso aqui é linear?
derivada uma só é linear, a derivada duas vezes, né? Não é isso que eu estou falando? É linear também, concordam comigo? A derivada segunda de um sinal, de uma soma, não vai ser a derivada segunda do primeiro, mais a derivada segunda do segundo? Não é isso? Agora, olha que sacanagem, isso aí o professor vai na prova e coloca assim, ó. E agora? É linear? É linear? D de x ao quadrado, certo? Ok? Não é de d de x, né? Não é d de x ao quadrado, é d de x, a derivada ao quadrado, não é? O que vai acontecer? Não é linear, galera. Se fosse, isso aqui seria linear, ó. Y de t igual a x de t ao quadrado? Claro que não, né? Você pegar x1 mais x2 ao quadrado, o que vai acontecer? Vai dar x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, certo? Mais duas vezes x1 vezes x2, concordam comigo? Não é isso que acontece? Então não vai ser o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, vai ser o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais um termo. Legal? É a mesma coisa aqui. Legal? Isso aqui concorda comigo que é a derivada ao quadrado é como se fosse um sinal ao quadrado? Não é isso? Certo? Então aqui, não. Certo? Aqui, não. Certo? Não. Como é que você identifica, né? Olhando os sistemas aqui, ó, como é que você identifica se é linear ou não? Tem uma dica, tá? Você imagina assim, ó, para ser linear, tem que ser o que tem que acontecer é o seguinte: tanto o y como o lado de lá, o que tiver o x, não interessa de um lado ou do outro, né? Tanto a relação que tem y, essa é uma dica legal. Você descobre logo se é linear ou não, né? O que vai acontecer? Ah, se tivesse assim, ó, aqui é bem simples, né? Se tivesse aqui, ó, y de t é igual a um log neperiano de x de t. Isso aqui é linear? Hein, pessoal? Qualquer função, né? Qualquer função, né? Que se não seja uma constante, né? Que multiplica alguma coisa, né? Você vai ter uma coisa cosseno, seno, não são lineares, certo? Não é linear. Então isso aqui não linear, certo? Isso aqui é fácil de ver. Mas vamos supor que seja tipo uma relação entre x e y de um lado, como está aqui, né? Olha só, nesse caso aqui, ó, o que eu estou tendo? Vocês concordam que isso aqui é como se fosse um outro sinal? Dx de t, y de t. Justamente é um sinal y de t, né? Mas é um outro sinal que é um sinal em si, ele tem a mesma ordem, digamos assim, do y de t. É um outro sinal. Não é o sinal ao quadrado, não é o sinal ao cubo, não é um log do sinal, não é um cosseno do sinal. Vocês concordam que é o mesmo sinal? Então aqui tem a mesma ordem, tá vendo? Então esses caras têm a mesma ordem. Aqui também é um outro sinal, tá? Tem a mesma ordem. Porém aqui, ó, aqui é um outro sinal, mas elevado ao quadrado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aqui as ordens são o quê? Aqui as ordens, aqui ó, são ordens, digamos assim, ordens iguais. Aqui, ó, essa parte aqui está no ordem, tem uma ordem que chama ordem 2, né? E aqui, ó, como se fosse elevado ao primeiro, né? E aqui vai ter o quê? Vai ter ordem o quê? Ordem 1. Então você olha o sinal, ó, aqui é a mesma coisa, ó. Esse cara aqui vai ter ordem 2, esse cara aqui vai ter ordem 1. Tem ordens diferentes, é não linear. E detalhe, olha só, se você pegar e fizer isso aqui, ó, a gente viu isso aqui em sala, tá? Y de t igual a x de t mais 1,
aqui a ordem é 1, aqui a ordem é 1, mas aqui a ordem é quanto? É 0, né? Porque se qualquer coisa elevada a 0, né, vale 1. Né? Ou então, mesmo que fosse mais 2, porque 2 não é a mesma coisa que 2 vezes 1? 2 é uma constante, 1 é uma coisa de ordem quanto? É uma coisa de ordem 0. Então isso aqui também não é linear. Então se tiver, por exemplo, isso aqui, ó, y de t é igual a d2 de x de t, dt2, mais dx de t, dt, é linear. Por quê? Porque aqui é a ordem 1, aqui é a ordem 1 e aqui é a ordem 1. Ah, mas é d2. D2, galera, não interessa. Agora, se fosse assim, ó, se em vez de ser d2 fosse isso, d de x de t ao quadrado, aí a ordem é quanto? É 2. Então o sistema é... Vocês podem escrever assim na prova, não está errado, tá? O sistema é não linear. Toda vez que as ordens tiver ordens diferentes, é não linear, né? A mesma coisa que se tivesse dt, se tivesse dt2, eu tivesse colocado 1 aqui, ordem 1, ordem 1, ordem 1, ordem 0. Tem ordens diferentes, é não linear. Essa é a macete para vocês trabalharem, né? Ah, por exemplo, aqui, ó. Aí, isso aqui é não linear porque tem uma função não linear, galera. Qualquer função de t que não seja uma coisa linear, por exemplo, cosseno de t é uma coisa linear, não é, pô. Certo? Seno de t é uma coisa linear, não. Log neperiano elevado, tudo não é linear, pô. Certo? Ok? Então, derivada é linear? É, porque a derivada a gente já falou. Integral é linear? É. Certo? Integral é. Ah, mas integral do x dá x2, muda a ordem. Esquece, galera. É a mesma coisa derivada do x2 dá x. Então, isso aí é do x, é da variável. Do sinal não é uma integral. Vocês estão entendendo? Vocês têm que tomar cuidado. É que como se fosse isso aqui, como se fosse uma função do x sinal e não do x, não do xx mesmo, das derivadas em si. Certo? Ok? Das derivadas e das integrais. Tá? Essa é o que a gente chama de linearidade, tá? A gente fez alguns exemplos na aula, tá? E depois vocês podem ver aqui na transparência que eu vou deixar para vocês. Mas a melhor dica é essa. Outra coisa que é importante para a gente, né? Aqui ele bota até um exemplo, né? Depois vocês vão ver, de linearidade que quase sempre, quando você tem homogeneidade, quando tem aditividade, tem linearidade. Mas ele bota um exemplo em que você tem aditividade e não tem homogeneidade, que é a multiplicação por uma constante. É só você pegar e trabalhar com números complexos. Lembrando que o número complexo J, que é o raiz de -1, também pode ser, uma constante também, certo? Não é variável, certo? Legal. Outra coisa que é importante, variância no tempo. O que é uma coisa variante no tempo, né? Acho que eu botei o exemplo aqui, ó. Uma coisa variante no tempo é fácil de entender. Se você tem um sistema que é invariante no tempo, se você entra com um valor aqui, ó, se entra com um sinal, você vai ter uma saída. Se você desloca o sinal, se demora, ou você desloca para a esquerda ou para a direita, mas vamos supor que para a direita é mais comum, né? Porque você está atrasando, certo? A saída muda. Não, a saída continua igualzinha, só que ela é deslocada. Dando para entender aqui os desenhos? Vendo ali os desenhos? Ó. Então, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser o T também, tá? Legal? Tá? E aí? Então, beleza, isso aí é invariante no tempo. Isso aí é o que você quer, na verdade, tá? Por que você quer isso? Porque você não quer, por exemplo, que você faça uma experiência agora e deixe fazer a experiência daqui a 3 horas e o resultado mude. Não é isso? Tá? Notem que as coisas, normalmente, elas são... Tem muita coisa variante no tempo. Até dei o exemplo da lâmpada, né? Quando você acende, a luminosidade dela, ela varia, porque logo no início ela não está tão clara, né? Antigamente, eu não sei se vocês já não pegaram isso, mas antigamente tinha umas lâmpadas de iluminação. É que hoje tudo é LED, né, pessoal? Então LED é quase linear, é quase invariante no tempo. Você liga, a iluminação quase que instantaneamente chega no valor máximo, tá? Mas antigamente tinha umas lâmpadas que você ligava, era de vapor de mercúrio, que se usava na iluminação pública, elas eram muito fortes, tá? Quando ela ligava, ela ficava até, você não via nem a luz saindo direito dela, era um negócio laranja, sabe, que você tinha, e você nem via aquilo saindo a luz.
só depois de 1 minuto que você tinha luminosidade total. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Né? Então você não quer isso, né? Você quer luminosidade total logo que você liga, né? Mas depois ela ficava invariante, digamos assim, depois de um tempo, tá? Então a gente, como é engenheiro, a gente sempre tem coisas que são... a gente tem o quê? A gente tem coisas que são variantes no tempo, mas a gente consegue transformar elas em invariantes. Tá? Uma coisa importante, pessoal, que eu não falei e que é legal de ver, é o seguinte, como é que você determina se é variante no tempo ou invariante no tempo? Já mostrei o que é, mas como é que a gente descobre isso, né? Se é variante ou invariante? Aí a dica é o seguinte, se você tem o sinal e multiplica por uma função do tempo, dá sempre variante. Por quê? Porque olha só, o teste para você saber variância é o seguinte: você faz o seguinte, você pega a entrada e vê a saída. Aí você desloca a saída, certo? Aí depois você pega a entrada deslocada e vê a saída. Aí se você deslocou a entrada e a saída for a mesma, certo? For exatamente o que você tinha lá, beleza. Mas se for outra, aí você não tem... E por que isso acontece? Então, por que você multiplicar por um f de t da zebra? Porque olha só, se você for deslocar esse cara aqui, essa função aqui, o que você faz? O y de t menos um t grande vai ser o e de e elevado a menos t grande, x de t menos t grande, certo? Isso aqui é deslocar, né, o y de t, deslocar a saída, você transformar o que é t por t menos t grande. Então tudo que tiver t pequeno, você bota t menos t grande. Não foi isso que eu fiz? Mas se o sistema é, por exemplo, um sistema que é multiplicar por uma função de tempo, o que acontece? Certo? Multiplicar ou somar, qualquer operação, tá? O que vai acontecer aqui? Você tem aqui o y de t e tem um sistema que sai assim, é um sistema que faz multiplicação por f de t, certo? Aqui é x de t. E o que sai? Né? Aqui é multiplicação por f de t. O que vai sair é f de t vezes x de t. Concordam comigo? Se você deslocar esse cara aqui, o que vai acontecer? Você vai ter uma cara que vai ser x de t menos t. Quando ele entrar no sistema, o que vai sair não é x de t menos t vezes f de t menos t. O que vai sair é x de t menos t vezes o quê? O f de t. Certo? Por quê? Porque ele é um multiplicador por f de t. Então, o que vai sair é um x de t multiplicado pelo f de t. Concordam comigo? Que vai ser diferente disso aqui, que é aqui, por exemplo, o f de t, o e elevado, né? Certo? Aqui vai ser f de t menos t grande, x de t menos t grande. Então, isso aqui vai ser diferente disso aqui, certo? Então, toda vez que tiver uma multiplicação por f de t, uma soma com f de t, alguma coisa do gênero, o que vai acontecer? Você não vai ter uma coisa que invariante, vai ser variante no tempo, certo? Isso é a dica. Você sabe, se pega isso, você mata qualquer questão de variante no tempo e invariante no tempo. Mais um detalhe: se algum t tiver, se esse t aqui tiver alguma coisa, por exemplo, se tiver um 2 vezes x de t, um 2t, um 3t, um t sobre 2, um menos t, se tiver alguma variação no sistema, no t, também é variante no tempo. Por quê? Porque você está mudando o eixo, né? Certo? Então você vai estar mudando o eixo quando você faz a relação entre um e outro. Pensa bem, o sistema faz compressão, certo? Né? Então, se você desloca a compressão, é diferente de você pegar e primeiro deslocar antes e comprimir. A gente já sabe disso, porque quando você desloca a compressão, você não está deslocando diferente, porque já comprimiu. Vocês entenderam o que eu estou falando? Você está pegando aquele e deslocando de t unidades, mas se você fizer antes, você vai deslocar de 2t unidades, 2t grande. Entenderam o que eu estou falando? Então isso é variante no tempo também. Toda vez que o t tiver algum modificador ou tiver alguma coisa, alguma função no tempo
multiplicando, somando, qualquer coisa, né, do x de t, vai dar variante no tempo. Tá legal? Certo? Por exemplo, olha que coisa estranha, ó. Não é normal isso, né? Mas eu vou botar aqui mais um exemplo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Se eu pegar aqui, por exemplo, e fizer isso aqui, ó, y de t, esse sistema não existe, né? Mas tudo bem. E elevado a x de t. Quando você for ver isso aqui, né? É um sistema que é não linear, porque é um e elevado a uma coisa. Legal? É não linear. Mas ele não é variante no tempo, porque simplesmente não tem nenhuma função. E esse e aqui não interessa. Esse é um e, é uma constante, ele não tem nada a ver com o tempo, você está entendendo? Agora, se eu pegar, por exemplo, y de t igual a e elevado a t mais x de t, por exemplo, ou então e elevado a t vezes x de t, aqui é variante no tempo. Está dando para entender o que eu estou falando? Justamente, isso aqui é tudo variante no tempo. Esses são os que mais vão dar trabalho para vocês na prova, e eu já dei as dicas, que é o linear e o variante no tempo, certo? Os outros, instantâneos ou dinâmicos, a gente viu. Instantâneo é aquele cara que só depende, né, de um ponto do tempo para você saber a saída. A gente viu isso na aula passada, né? Então, por exemplo, você pega um sistema assim, ó, o que vai acontecer? Esse é um sistema dinâmico, ele tem memória. Por quê? Porque a saída no ponto t igual a 1 vai depender da entrada no ponto, ou seja, a saída em y de 1 vai depender de x de 2, concordam comigo? Quando t igual a 1, você não vai ter... Vocês concordam que essa equação é a mesma que essa para t igual a 1? Não é isso? Não é isso que vai acontecer? Então, isso aqui depende de outro. Mas se você fizer, por exemplo, y de t é igual a 2x de t, é um sistema o quê? É um sistema instantâneo. Cada t depende do outro t, não depende de outros instantes. Por exemplo, já aqui não, ó. O y de 0 depende do x de 1, tá dando para entender? Aí é só testar valores, pessoal, para você saber. Se depender sempre dos mesmos valores, vai ser instantâneo, certo? Ou seja, sem memória. Se depender de outros valores, tanto valores do presente ou do futuro, do passado, tanto faz, tá ok? É o quê? É um valor, o quê? É um valor, é um sistema dinâmico, tá legal? Por exemplo, a mesma coisa, ó, y de t é igual a x de menos t. O y de 1 vai depender do x de menos 1, e não do y de 1. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? De um valor do tempo em menos 1. Está dando para entender o que eu estou falando? Certo? Então é só colocar valores que vocês matam. Isso é fácil. Se é instantâneo, se tem memória ou não tem memória, tá? Por exemplo, aqui, ó, se você pegar y de t é igual a x de t, né? A gente sabe que é um sistema instantâneo. Se você colocar x de t mais 2, é instantâneo também. Agora, se você botar y de t é igual a x de t mais 2, é um sistema que é com memória. Por quê? Porque o y em t igual a 1, por exemplo, vai ser o y de 1, vai depender do x de t igual a 1 mais 2, que é x de 3. Está dando para entender? Tá? Então aí vai ter memória. Tá certo? Normalmente, quando tem modificações no t aqui, tem memória. Certo? Mas cuidado, porque, por exemplo, se você pegar isso aqui, ó, y de t é igual a t mais 1 x de t, ele é um sistema que é variante no tempo, porque tem uma função do tempo multiplicando o x de t, mas o que vai acontecer aqui? Quando você pegar o y de 1, vai depender apenas do x de 1. Ah, mas esse t aqui, esse é o que multiplica, mas depende do x de 1, vocês estão entendendo? Depende do outro sinal no instante 1. Ah, mas vai ser 2 vezes quando você colocar. Tudo bem, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não depende, esse t mais 1 aqui é só para confundir o aluno, na verdade. Certo? Ok? Está dando para entender? Porque o cara vai acontecer, mas se aqui foi diferente, vai depender do x de t no outro instante. Não, vai continuar dependendo do x de t em 1. Só que vai ser um x de t em 1 multiplicado por 2, por 3. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Dependendo do tempo que eu estou pegando. Se eu pegar t igual a 2 aqui, ó, aqui vai depender de 1 e vai depender de 2. Só que aqui vai ter, se t é igual a 1, aqui vai ser 2, se t é igual a 2, aqui vai ser quanto? Vai ser 3. Mas vai depender do x no tempo o quê? No tempo 1 ou 2. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Legal? Isso tem as pegadinhas, tá? Quer dizer, essas pegadinhas, professor, isso é mais para cálculo, mas cai, né? É importante
ter sistemas com memória? Depende, tá? Depende, tá legal? Se a memória for... Tem vários sistemas que são com memória, por exemplo, a carga no capacitor com memória. Ele tem um valor da carga do tempo t igual a zero, depois mais os valores que você vai tendo, né? Vai depender do que a gente vai ter, né? O que é sistema causal? Sistema causal é um sistema que ele pode, se ele só depende, né, do presente ou do passado, tá ok? Ele é um sistema causal. Certo? Se ele for um cara que depende do futuro, tá? Ele usa valores do futuro, aí ele é um sistema não causal. Tá legal? Por quê? Porque é uma coisa, justamente, causal é uma coisa que a gente só quer saber do que a gente viu até agora, né? A gente não pode prever o futuro, então a gente não vai trabalhar com sistemas não causais, a princípio nem podem ser usados, porque você não pode prever o futuro, né? Só que você pode usar técnicas para transformar sistemas não causais em causais, como técnica de bufferização. A gente vai falar isso depois, mais tarde, tá? É que nem aquele cara, o cara perguntou lá para o adivinho, né? Digamos, eu adivinho tudo, né? Só que tem uma condição. O que é? Você tem que me dar tempo, beleza? Então, quanto é que vai valer o dólar daqui a um mês? Aí você fala, beleza, eu te dou a resposta. Tá, o que você precisa? De 30 dias. Você está entendendo? Eu vou, na verdade, dar a resposta porque eu vou esperar acontecer. Está dando para entender? Então dá para você fazer isso, tá? Você desloca o sistema e resolve o teu problema, tá? Agora, o que acontece? Quando você tem um sistema que é sem memória, não é sempre naquele momento que ele depende, então ele não depende do passado, ele não depende do futuro. Então todos os sistemas sem memória serão causais. Ele só vai depender daquele instante. Ah, mas se for um sistema que tem memória, mas ele depende do passado, aí ele também é causal. Está dando para entender o que eu estou falando? Isso é importante, tá? Uma coisa é você transformar um sistema que por exemplo, ele já existe antes de t igual a zero, antes de você fazer alguma coisa, ele é um sistema que a gente chama de sistemas não causais, né? Você entendeu? Porque aí você não quer fazer esse tipo de coisa, tá? Qualquer sistema que tem valores, a saída, né? Ela é uma saída que já tem valores para tempos negativos, quer dizer que se ela tem valores para tempos negativos é porque ela já aconteceu alguma coisa para ela ter esses valores para tempo negativo. Então qualquer sistema que tem valor em tempo negativo a gente chama de sistema não causal, né? Sistemas que só tem valores para tempos positivos, né? Então, se você tiver lá um sinal... O que é um sinal causal? Só existe para t maior ou igual a zero, certo? Ele não existe para tempos negativos. Como é que você transforma um sinal não causal, que tem valores negativos, num sinal causal? Só multiplicar pelo degrau. O degrau unitário só não existe para t maior do que 1, para t maior do que 0, só multiplicar pelo degrau, certo? Eu acho que é isso que tinha que ver, tá? Eu não vou mexer mais, não vou falar sobre... tem a estabilidade também que a gente viu na aula passada. O que é uma coisa estável? Uma coisa estável é que se você entrar com um sinal estável, ou seja, limitado, a saída vai continuar limitada, certo? Ok? O que é um sinal instável? O que é um sistema instável? Se você entrar com uma coisa limitada, pode sair com uma coisa que passa dos limites. Estão vendo que isso aqui está passando dos limites? Certo? Ok? Depois a gente vai ver. Por exemplo, se você entra num sistema assim, ó, eu até dei aqui, ó, x de y de t é igual a x de t mais 2. Beleza. Se isso aqui tem limite, obviamente, se você somar 2, vai ter limite também. Concordam comigo? 2 é uma coisa limitada. Agora, se você pegar, por exemplo, e botar, ó, x, esse sistema aqui é enganoso. Porque, olha só, y de t é 1 sobre x de t. Para todos os valores de x de t, né, você, a princípio, vai ter um valor que vai ser o y de t limitado. Mas tem um valor que essa resposta tende a infinito. E é um valor limitado. Um x de t for nulo, o y de t vai dar quanto? Vai dar infinito, concorda comigo? X de t nulo não é uma coisa limitada? Y de t tendendo ao infinito não é uma coisa ilimitada, certo? Então o que vai acontecer? Vai ser um sistema que é instável, tá? Tem várias maneiras de aparecer instabilidade, certo? Por exemplo,
se você pegar um sistema assim, ó, x de t é igual a e elevado a x de t, alguma coisa só para sacanear, uma coisa desse tipo aqui, né? Esse é um sistema que vai acontecer o seguinte: enquanto o x de t foi estável, o y de t é um valor estável também, certo? Então o cara pode, mas aí pode tender a infinito. Não, só pode tender a infinito se o x de t tender a infinito, concorda comigo? Não é isso? Aí você pega, por exemplo, e coloca assim, ó, pronto, agora é instável. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se eu botar o x de t igual a zero, né, isso vai dar um e elevado a infinito e o y de t vai tender a infinito. Entenderam o que eu estou falando? Tá? Cuidado aí com as pegadinhas, tá? Então a gente viu aqui, deu uma relembrada. Na verdade, a gente só precisa saber a classificação dos sistemas, que vai ter exercício assim, tá? A gente vai fazer alguns, tá? Eu até queria fazer hoje, mas como a aula não foi gravada, eu resolvi falar de coisas que vão ser importantes na aula de sexta-feira. Não percam a aula de sexta-feira. Sexta-feira a gente vai falar sobre convolução, tá? Convolução discreta, a primeira coisa só. É a primeira convolução só no tempo discreto que vocês vão entender, depois vocês vão entender a convolução no tempo contínuo, tá? Mas o que vai acontecer? Para você trabalhar com convolução, o sistema tem que ser linear e o sistema tem que ser invariante no tempo. Por isso que a gente fala de classificação de sistemas antes de falar de convolução, certo? Quando a gente terminar a convolução, pessoal, vai ser a nossa prova. A aula de sexta-feira eu vou dar exercícios, então venham, porque podem ganhar pontos para escrever aqui no quadro, e vai ter já a convolução, entendeu? Então a gente vai fazer a nossa prova, galera. Eu já estou pensando em fazer daqui a uns 15 dias, sabe? Se essa semana, mais 2 semanas depois da prova, tá? Lá pelo início de maio, certo? Não sei, pode ser outro dia. Vocês têm prova? Tem que ver o jeito como é que são as provas de vocês também, tá? Ok? Mas vai ser isso. Até o dia 15 de maio vai ser nossa prova, tá bom? Até o meado de maio. Tá legal? Ainda não marquei, sabe por quê? Tem que direitinho ver como é que vai ser as aulas, ok? Vai que tem alguma coisa. Mas vai ser até o dia 15. Aí depois a gente vai ter o resto de maio, junho inteiro e um pedaço de julho para fechar a outra parte. Notem, a segunda parte dessa matéria, que é transformada de Laplace, é muito mais fácil do que essa primeira parte agora, tá? Essa primeira prova de vocês é a mais difícil, ok? E por quê? Porque cai um monte de assuntos diferentes. Então a gente usa tudo. Vocês perceberam que a gente até agora está usando tudo que a gente já viu? A gente está usando deslocamento, multiplicação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Inversão de função, né? Isso, as coisas que a gente começou falando, tá? Então isso tudo a gente está usando. Tudo agora a gente vai fazer convolução, a gente vai usar sistemas que são estáveis. Não adianta você, por exemplo, se tiver um sistema que tem uma resposta instável, o sistema todo vai ser instável, certo? Então você não quer trabalhar com um sistema assim. Estabilidade é muito importante para vocês quando vocês estiverem trabalhando com sistemas de controle. Uma das coisas que vocês vão aprender lá com a Camila, tá legal? Acho que ela dá controle 1 e 2, não é isso? Se eu não me engano. Ou é controle só anual, vocês não sabem, né? Eu acho que é controle 1 e controle 2. É 1 e 2, né? Entendeu? É isso. Tá legal, galera? É isso, tá? Desculpe aí. Agora, hoje não tem problema nenhum, não. Tá gravado aqui direitinho. Eu peguei já qual é o macete que acontece quando tem problemas. Tá legal? Fechou. Até sexta-feira.